Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui nesta noite para mais uma vez conversarmos sobre o Evangelho de Jesus e sobre essa mensagem tão consoladora e esclarecedora que ele nos proporcionou e exemplificou tão bem. Pois bem, estávamos pensando em como iríamos desenvolver o tema desta noite, no que falaríamos, a forma que falaríamos, para não nos pegar fazendo apenas uma leitura das leis morais que estão contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí, para não fazer apenas uma leitura ou repassar algo que é tão fácil e de acesso a todo mundo aqui, é só pegar o Livro dos Espíritos, abrir a terceira parte e ler, que nós estaremos lá explicando todas as leis, o que elas tratam, quais os objetivos e o que nós devemos fazer para praticá-la. E começamos a pensar em como iríamos fazer. Pegamos então o Livro dos Espíritos, fomos reler as questões ali tratadas e começamos então a ver a forma melhor de tratar. E aí percebemos que as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, ela está dividida em 12 capítulos, dos quais o primeiro ele vai tratar das leis divinas. Do segundo ao nono, ele vai dividir, Kardec divide as leis morais em lei de adoração, trabalho, conservação, reprodução, igualdade e aí por diante. E termina no último capítulo, o 12º, tratando da perfeição moral, que é justamente a forma de praticar todas essas leis que ele explicou anteriormente. Interessante que a terceira parte do Livro dos Espíritos dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, como a primeira, que vai tratar das causas primárias, a Gênese, a segunda, que trata do mundo espírito, ou do mundo dos espíritos, vai dar origem ao Livro dos Médiuns, e a quarta parte, que é das esperanças e das consolações, vai dar origem ao céu e ao inferno. Então, essa parte do Livro dos Espíritos anda em paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo. E, juntos, eles nos traz e nos mostra a rota de conseguir a felicidade. Que esse é o objetivo nosso aqui na Terra. Ao evoluirmos, ao nos melhorar, ao alcançarmos e conquistarmos as virtudes, diminuindo os defeitos, nós estamos evoluindo e chegando mais próximo à divindade. Só que, então, falando assim e falando dessa divisão do Livro dos Espíritos, onde ele vem tratar sempre das melhores coisas, do que devemos fazer, de como devemos agir, de como devemos pensar, parece que tudo é muito fácil. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos e começa a ler, está tudo tão bonitinho, tudo tão explicadinho, no Evangelho também, que parece até fácil colocar em prática tudo isso. Só que quando nós paramos para avaliar o mundo que nos encontramos, que paramos para analisar o contexto que nós estamos vivendo hoje na face da Terra, nós percebemos que as coisas não são assim tão simples, nem tão fáceis como estão aqui escritas. E aí nós paramos para analisar o mundo em que nos encontramos hoje. A Terra encontra-se com aproximadamente 7 bilhões de habitantes. E estamos aqui todos numa fase extremamente delicada do nosso planeta. A Terra hoje ela encontra-se numa fase de transição. Estamos deixando de ser um planeta de provas e expiação, que é de provas e expiação porque nós, espíritos que aqui habitamos, ainda temos a atitude más. Se nós sempre buscássemos fazer o melhor e o bem, com certeza o mundo de provas e expiação já seria coisa do passado e algo que só nós estudaríamos no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar lá da escala dos mundos. Mas ainda não é assim. E nós estamos deixando esse planeta de provas e expiação em busca de um mundo de regeneração, que é um mundo que está entre provas e expiação e os mundos felizes. É um mundo onde se já consegue se ver e se perceber a aurora da real felicidade. É um mundo em que os espíritos que já se arrependeram dos erros estão trabalhando em busca do seu aprimoramento, ali descansam, recuperam as energias para continuar na batalha da evolução.
E como nós estamos nessa fase de transição, deixando um para entrarmos no outro, é possível verificar elementos dos dois mundos. É possível verificar hoje em dia que o planeta Terra vem sim se aprimorando, vem sim se modificando, mesmo que algumas vezes a gente ache que está tudo perdido. É muito comum e de fácil percepção ver o avanço das ciências, seja nas várias áreas que elas se apresentam. As ciências biológicas, como um todo, vêm a cada dia se estudando, aprimorando, desenvolvendo técnicas e pesquisas para melhorar a vida humana, para melhorar a qualidade de vida nossa. E todos esses estudos vêm muito aliado ao cuidado com o meio ambiente. A ideia de sustentabilidade nunca foi tão palpável e visível como é hoje em dia. Tudo que se vai fazer, se pensa, está se agredindo, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para diminuir a lesão ao meio ambiente? Mas não só as ciências biológicas vêm apontando este rumo da evolução. As ciências tecnológicas, as ciências exatas, também vêm a cada dia desenvolvendo estudos, pesquisas, tecnologias, equipamentos que facilitam o nosso dia a dia. Hoje em dia, conversar com alguém que está do outro lado do mundo é a coisa mais fácil. O que há algum tempo atrás a gente nem precisa voltar muito no tempo, era algo quase impossível. O telefone celular, todas essas facilidades da telefonia e das telecomunicações, outros equipamentos que facilitam e auxiliam todo o desenvolvimento do homem aqui na Terra, lhe propiciando mais qualidade de vida, uma forma mais fácil de viver. E não é só essas ciências, as ciências humanas também vêm melhorando, também vêm evoluindo. Por mais que muitos digam, com esse direito que nós temos aqui, com essa sociologia, mas vem sim, há algum tempo atrás, a lei era de talião, olho por olho, dente por dente, e a gente consegue ainda ver isso em algumas nações no mundo. Mas o mundo vem evoluindo, a Organização das Nações Unidas está aí para levar a paz, mesmo que há trancos e barrancos, já que nós somos imperfeitos. Nós ainda precisamos nos pacificar para que o mundo se pacifique. Mas estas ciências vêm sim evoluindo em busca do melhor. E isso é reflexo da evolução. Se nós evoluímos, por consequência, as ciências também evoluem. Mas não é só nas ciências. O homem tem se tornado cada vez mais solidário com a dor do outro, com a dificuldade do outro. Acontecem tragédias, acontecem crimes bárbaros, acontecem desastres naturais, e nós nos colocamos na posição daqueles que estão sofrendo aquilo. E muitas vezes, alguns de nós nos deslocamos do nosso lar, saímos da nossa zona de conforto e vamos ao encontro desses indivíduos que estão padecendo por dificuldades, seja elas quais forem, tentando levar um consolo, um alento, uma ajuda até material para que eles possam se reerguer. É muito comum isso hoje em dia, coisa que há algum tempo atrás os indivíduos estavam mais enrustidos no egoísmo e que não permitia sentir o outro, sentir a dor do outro. As organizações não governamentais, elas também vêm se organizando muito mais. O trabalho voluntário vem sendo hoje não só algo falado na televisão ou em propagandas, mas algo que nós podemos participar e conseguimos ver pessoas participando. É comum as pessoas se engajarem em trabalhos desse tipo, seja na esfera religiosa ou não, mas a preocupação com o outro e com o mundo que nós nos encontramos se torna cada vez mais perceptível. Só que nós falamos assim, parece que o mundo está perfeito, que está tudo legal, tudo bom, que está todo mundo batalhando, se esforçando em busca da melhora do planeta. Infelizmente, ainda não é o panorama real da nossa Terra. Isso porque... Por que acontece isso? Justamente porque nós ainda estamos num planeta de transição. E como nos encontramos no planeta de transição, nós ainda percebemos com clareza elementos do mundo de dificuldade. Basta ligarmos a televisão, lermos jornais, acessarmos a internet para termos notícia diariamente da barbaridade humana.
de como o homem ainda se apresenta de uma forma tão bárbara e tão instintiva. Crimes vários que são cometidos, que geram medo. Hoje nós temos medo do outro ser humano. Nós temos medo do outro que está ao nosso lado, porque nós não sabemos o que aquele que nós não conhecemos pode fazer contra nós, contra os nossos familiares, contra os nossos amigos. Nós temos medo de andar. E muitas vezes nós fazemos na nossa casa prisões para nos proteger do outro que é igual a nós. Botamos grade, andamos com o carro sempre travado, vidro fechado, rápido, com medo de tudo e de todos. Nós vemos e somos noticiados diariamente de desastres, sejam eles causados pela negligência humana ou não, desastres naturais, que ceifam milhares de vidas e que deixam uma onda de terror onde quer que passem. Esse mundo ainda é muito palpável, esse mundo de provas e expiações, onde a dor ainda habita. E habita porque nós ainda não fizemos as escolhas corretas. O mundo ele não se modifica sozinho. Muita gente acha que o planeta está se modificando só, que a matéria está lá se modificando. Quando, na realidade, nós somos os agentes transformadores do mundo. Se a gente quer que um planeta de provas e expiação seja coisa do passado e que nós possamos, de fato, viver um mundo de regeneração, um mundo melhor, nós que precisamos trabalhar por isso. A matéria, as coisas não vão se modificar sozinha. É através da nossa atitude transformadora e, de fato, ativa que a gente consegue transformar este mundo. Só que aí o que é que nós devemos fazer? Qual a solução para tudo isso? Como nós devemos atuar para modificar esse mundo de uma forma mais fácil, atuando juntamente com as leis morais, que são leis, como nos diz Allan Kardec, na questão 614 do Livro dos Espíritos, as leis morais nada mais são do que as leis divinas, as leis de Deus. E são elas que têm o poder de nos levar à felicidade. São elas que nos levam de encontro à felicidade. O Espírito de Verdade, inclusive, afirma na resposta da questão 614 que o homem só é infeliz porque se afasta destas leis. Porque se ele, de fato, a colocasse em prática e a conhecesse, a felicidade já seria algo real no nosso planeta. E aí, falando nisso, como conseguimos colocar isso em prática, como conseguimos modificar este planeta, nós lembramos, então, que no século XIX, desce à Terra um dos membros da equipe do Espírito Verdade. E ele veio para a Terra com o objetivo de ser o porta-voz de toda essa equipe que estava trabalhando em prol da modificação da humanidade. Reencarna, então, Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido por todos nós como Allan Kardec, que vem para a Terra com esse objetivo e essa missão de trazer essa nova mensagem, de ser o porta-voz dessa equipe de espíritos superiores que aqui necessitavam trazer e renascer o sentimento do cristianismo, que precisava mexer na sociedade para fazer com que nós acordássemos e percebêssemos que a vida vai muito além de só a matéria, de só o materialismo. Allan Kardec, então, traz e codifica a doutrina dos espíritos. E, a partir deste momento, nós não podemos enxergar a religião mais da mesma forma. Nós não podemos enxergar o Livro dos Espíritos e tudo o que Allan Kardec nos trouxe da mesma forma que enxergávamos as outras religiões. Porque nós vamos precisar nos doar para conseguir entender. Não é apenas uma leitura onde a gente lê, entende lá, mas sai daqui para fora e esqueceu tudo. Muitas vezes tem atitudes até contrárias do que aquilo que foi estudado e foi discutido. Ao trazer a doutrina espírita, Allan Kardec inaugura uma nova forma de ver as leis divinas, de ver essas leis. E para que nós consigamos entender de fato o que ele queria nos trazer, o que ele queria nos ensinar, nós precisamos nos doar para isso. E aí, então, na questão 619 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona muito sabiamente, porque todas as questões deles demonstram que ele não era apenas
não foi apenas o escolhido à torto ou por acaso, mas pelo contrário, todos os questionamentos e todos os comentários que Allan Kardec faz em toda a codificação demonstram que ele fazia parte daquela equipe, que ele estava em sintonia com todos aqueles espíritos que desejavam ver o progresso da Terra. Tanto é que tudo está simetricamente organizado e numa sintonia perfeita. E aí ele questiona ao Espírito Verdade se Deus facultou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. E aí o que é que o Espírito de Verdade responde? Muitas vezes, para nossa surpresa, todos podem conhecê-lo, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que a decidem por procurá-la são os que melhor a compreendem. Na realidade, existe uma cerca que separa a mente humana da compreensão da lei divina. Só penetra na compreensão da lei divina aquele que é bom, aquele que pensa no bem e que age no bem, porque ele vai de fato conseguir entender a majestade de toda esta lei. Se ele não é bom, pelo contrário, se ele sempre pensa no mal, se todas as suas aspirações e os seus desejos são e estão contidos em atitudes más, ele não vai conseguir compreender com perfeição e compreender de modo que aquilo modifique a sua existência, essas leis divinas. Só que não é necessário apenas ter bondade e ser bom para conhecer essas leis. É preciso ir além. É preciso procurá-la, é preciso querer encontrá-la, é preciso dar o passo além. Não basta apenas ser bom, mas é preciso desejar. Ninguém vai encontrar a lei divina perdida por aí, andando no meio da rua, dizendo: "Oh, eu sou a lei divina, me encontrem, me conheçam". Isso não existe. Nós precisamos dar o passo de procurar esta lei, de tentar encontrá-la e desejar isso com toda a nossa força, com todo o nosso desejo. Porque se nós não fazemos isso, essa lei não vai simplesmente aparecer como um passe de mágica. E é preciso fazermos esse caminho de busca. E todos aqueles que procuraram de fato e que quiseram de fato encontrar a lei de Deus, a encontraram. E quando encontram e entram em sintonia com ele, nós conhecemos rapidamente. Tanto que essas pessoas que encontraram a lei de Deus e começaram a modificar a sua existência, porque entraram em sintonia com ele, porque quando a gente encontra essa lei, a gente não tem como não sintonizar com ela. Ela é tão magneticamente nos chama ao seu conhecimento e à sua prática que nós não temos como nos livrar dela. E aqueles que a conseguem encontrá-la e se sintonizam, nós percebemos com facilidade. Tanto que muitas vezes nós chamamos essas pessoas de santos, de anjos, de espíritos perfeitos que vieram procurar. E nós temos vários exemplos na história da humanidade. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Xavier, dentre outros, que vieram à Terra e, ao se sintonizar com as leis divinas, conseguiram ser um reflexo de Deus. Todas as suas atitudes e os seus pensamentos refletiam Deus. E quando a gente entra em contato com essas leis divinas, com essas leis morais, as nossas atitudes e os nossos pensamentos vão sempre refletir o Criador, inevitavelmente, pois este é o grande objetivo das leis morais. Só que o Espírito de Verdade, ele não para por aí, dizendo apenas que quem compreende a lei de Deus é o homem bom e aquele que quer procurá-la. Mas ele continua e encerra a questão dizendo que todos um dia a compreenderão, porque este é a fatalidade do homem, este é o progresso da humanidade. Então, todos nós, até aqueles que hoje nós julgamos serem pessoas perversas, que não têm o menor conhecimento de Deus, elas um dia compreenderão a sua lei e os seus atos refletirão o Criador. Porque esta é a nossa fatalidade. Mas muitos podem estar se perguntando: e como é que a gente vai encontrar essa lei? Onde ela está? Onde é que ela está, que é tão difícil muitas vezes encontrá-la? Por que a gente não acha com uma facilidade maior se ela só nos traz o bem? Allan Kardec, mais uma vez, muito sabiamente,
o que é uma característica, como dizemos dele, ele traz a questão 621 de O Livro dos Espíritos, que talvez muitos aqui conheçam. E é interessante, Haroldo Dutra vem dizer em sua obra, Estudando as Parábolas, onde ele vai tratar sobre o estudo das parábolas, e especificamente sobre a parábola do bom samaritano, ele nos diz que essa questão ela é uma das questões mais instigantes da história das religiões, porque ela traz uma perspectiva totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Quantos teóricos, teólogos, pesquisadores, pensadores responderam essa questão? Onde está escrita a lei de Deus? E muitos iriam responder, e se perguntássemos a pensadores, se ele fosse muçulmano, de certeza ele responderia, está escrito no Alcorão. As leis de Deus estão escritas no Alcorão. Se ele fosse judeu, ele afirmaria com toda a convicção, lógico que as leis de Deus estão escritas na Torá. Se ele fosse cristão, ele pegaria a Bíblia e com todo fervor diria, as leis de Deus estão encerradas na Bíblia. E nós fazemos isso porque nós, limitadamente, achamos que nós podemos transformar toda a lei de Deus em coisa palpável, numa matéria, como se quiséssemos encerrar ela em coisas feitas pelas mãos humanas. Se nós não temos condições nem de entender a essência de Deus, porque no início do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar, se eu não estou equivocada, na questão 14 ou 13, qual a essência de Deus? E ele vai dizer que nós não temos condições de compreendê-lo e vai dizer alguns dos seus atributos para que se torne mais perceptível. Imagina se a gente tem condições de encerrar a sua lei em algo material, num livro. E aí, em uma das respostas que vai modificar todo esse pensamento que nós temos hoje em dia, de que a lei está inscrita ou na codificação, ou na Bíblia, ou na Torá, ele nos responde em uma resposta de apenas 2 palavras. A lei de Deus está escrita na consciência. Ou seja, todos nós, quando fomos criados, já fomos criados com uma Bíblia dentro de nós. Cada um aqui tem e é parte intrínseca do seu ser as leis divinas. Elas fazem parte de nós. E isso não sou eu quem estou dizendo, foi o Espírito de Verdade que disse a Kardec na questão 621. Todos nós, ao sermos criados, trazemos o germe divino, trazemos essa luz divina e todas as suas leis para modificarmos a nossa existência. Só que para isso, como questionou e respondeu lá o Espírito de Verdade na questão 618, nós precisamos procurá-la. Nós precisamos, de fato, nos entregar a essa viagem de procura das leis de Deus. Porque se nós não fizermos isso, ela continuará lá adormecida, continuará lá esquecida de todos nós. Porque nós não fazemos o esforço de ir atrás dela. E essa é uma tarefa que cada um tem que fazer independente do outro. E o outro não pode fazer essa atividade por mim. Eu não posso querer que a minha mãe, meu pai, meus irmãos busquem as leis que estão dentro de mim por mim. Haroldo Dutra conta também nesse seminário uma coisa bem interessante. Ele estava saindo de um grupo de estudo do Centro Espírita que ele faz parte e uma menina lá chamou ele e perguntou: onde é que eu encontro essa lei? Porque eu já fui para o hinduísmo e não encontrei, já fui para o budismo e não encontrei, já fui para as igrejas católicas, protestantes, estou aqui no espiritismo e ainda não encontrei essa felicidade e essa lei que vocês dizem. E aí Haroldo Dutra muito sabiamente responde: você de fato quer encontrá-la? Ou você está fazendo apenas atos compulsórios para encontrar algo que você de fato não quer encontrar? Porque quando nós queremos encontrar a lei divina, ela aparece. Porque ela está dentro de nós. Ela não está no outro, ela não está fora. Quando a gente quer de fato encontrar essas leis que devem nortear as nossas vidas para que a gente seja feliz, conforme responde o Espírito de Verdade na questão 614, nós precisamos de fato querer encontrá-lo. E todo aquele que busca, acha. Disse Jesus: buscai e achareis. Se nós buscarmos por essas leis que estão dentro de nós, nós iremos encontrá-la facilmente e iremos despertar para essa nova realidade que se encontra dentro de nós. Só que Allan Kardec continua questionando na questão 621A. E ele traz lá o seguinte: tudo bem,
Se a lei divina, se as leis morais estão dentro de nós, por que é necessário vir vários missionários para lembrar essa lei à sociedade, à humanidade? E o Espírito de Verdade responde: porque os homens a esqueceram ou a menosprezaram. E Deus, para fazer o lembrar, assim o faz. Ou seja, a lei divina ela está dentro de nós, só que nós, muitas vezes, imbuídos no nosso egoísmo, naquela nossa percepção de que a vida é só isso, acaba aqui, de que nós somos os maiorais, nós somos os superiores, nós esquecemos de onde viemos, para que viemos. E nós esquecemos dessas leis que fazem parte de nós. Quando nós fomos criados, as leis divinas foram inseridas em cada um de nós. Isso é fato, não tem o que se discutir, não tem o que se questionar. E aí, quando nós esquecemos essas leis, quando nós deixamos de lado ou não queremos nos procurá-la, ou a menosprezamos, porque muitas vezes nós deixamos de lado voluntariamente essas leis, nós caímos pelos caminhos dos erros e sofremos as consequências, porque também é lei divina. Aquilo que nós fazemos, nós colheremos invariavelmente. Se implantamos o bem, nós colheremos o bem, mas se fazemos o contrário, nós colheremos também o contrário para as nossas existências. Então, ele vai trazer isso dizendo que é justamente essa lei que está dentro de nós que vem sendo esquecida, que vem sendo deixada de lado. E ela dorme em alguns ou é menosprezada por outros. Mas Deus determinou que nós precisaríamos ser lembrados. E ele fez isso, mais uma vez, mostrando a sua misericórdia. Vamos imaginar o nosso dia a dia, cheio de agonia, cheio de tarefa, cheio de correria, muitas obrigações. O que é que nós fazemos para nos lembrar das atividades que nós temos? Fazemos anotações, lembretes. Ou colocamos no celular, ou colocamos na agenda, ou botamos post-its nas geladeiras, sempre para nos lembrar o que nós temos para fazer. E Deus, na sua misericórdia divina, nos propicia isso. Que essas leis, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, a codificação, sejam esses lembretes que vêm nos lembrar da importância da sua lei. E lembrando da importância da sua lei, elas vão nos lembrar, além de mais, ela está aí dentro de você. Cabe a você procurá-la para que ela desperte. Essa é uma tarefa sua. Você quem vai fazer isso. E qual seria, então, esse segredo? A chave para a gente encontrar isso. Como praticarmos essa busca por essas leis morais, por essa lei divina, e nos autoaperfeiçoar e modificar as nossas existências. Allan Kardec também fez essa pergunta ao Espírito de Verdade de uma forma um pouco diferente. Ele questiona ao Espírito de Verdade qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta também é bem curta: vede Jesus. Se nós nos espelhássemos em Jesus de fato, aquele que é o Rei Solar, como Joana de Ângeles nos diz no livro Leis Morais da Vida, que veio para a Terra para nos mostrar e nos trazer o Evangelho, a mensagem de amor, de uma forma induvidável, de uma forma perfeita, não só falando, mas colocando em prática tudo aquilo que ele falava. Se nós observássemos mais a vida de Jesus, com certeza nós acharíamos o roteiro para esse autoaperfeiçoamento. Mas a gente não pode olhar Jesus como tradicionalmente olhamos, aquele que está lá em cima, afastado de nós, longe de nós, como algo inalcançável. Não, Jesus ele foi criado igual a nós, simples e ignorante. E também precisou ascender na escala evolutiva. Só que ele fez as escolhas corretas. Ele marchou e deixou com que aquela lei divina que estava dentro dele saísse e fosse e refletisse todas as suas atitudes e os seus pensamentos. E quando nós começamos a ver Jesus como nosso modelo e guia, porque ele de fato superou todas as provações que nós superamos, ele não se torna aquele ser inalcançável,
Mas não, ele se torna aquele que está junto conosco e que está ao nosso redor, nos mostrando que vale a pena tentar, que é possível sim encontrar essas leis que estão adormecidas dentro de nós. Basta que a gente se esforce e procure-as, de fato, com desejo e com todo o desejo que nós temos. Joana de Ângeles, ela vem nos afirmar, também no livro Leis Morais da Vida, que esse é o grande desafio da sociedade atual. Porque nós conseguimos fazer viagens para fora da Terra com naves perfeitas e devidamente equipadas que nos propiciam descobrir todo o universo ou parte dele. Nós conseguimos viajar para fora, sair, mas nós ainda não conseguimos fazer a viagem mais importante, que é a viagem para dentro de nós mesmos. E aí nós descobrimos tudo o que está ao nosso redor, estudamos cada vez mais, descobrimos leis, só que as leis naturais, só que nós ainda não conseguimos descobrir o mais importante de tudo isso, descobrir de fato quem nós somos, de fato para que estamos aqui e qual o objetivo. E aí nós vemos isso, que o homem vem evoluindo cada dia mais na área científica, na área tecnológica. Nós já descobrimos a genética e tudo o que envolve o DNA. Nós conseguimos reproduzir alguns órgãos. A matemática está cada vez mais fácil. As leis da física estão cada vez mais explicadas e de fácil acesso para todos nós. Só que nós ainda continuamos querendo modificar as leis morais. Hoje em dia, muitos países, inclusive o Brasil, querem legalizar o aborto, querem ressuscitar a pena de morte, querem desvalorizar as famílias, desfazendo a necessidade dos laços matrimoniais. É difundido diariamente que a juventude pode fazer tudo o que quer, na hora que quer, que não tem nenhuma consequência. Afinal de contas, nós estamos aqui só uma vez, como se de fato fosse. Se nós fôssemos seres que só viemos à Terra uma vez, nada disso teria sentido. Se a gente não olhar para as vidas sucessivas e para a reencarnação, nada do que passamos faz sentido. Nada do que acontece na Terra tem explicação. Então, Joana de Ângeles, ela vai trazer isso, que nós estamos nessa busca exterior quando esquecemos de fazer a busca mais importante, que é a busca para dentro de si, essa viagem interior, que é a viagem mais importante e que nós iremos fazer, seja hoje, seja no futuro. E aí nós voltamos para aquela questão que é a questão mais batida das palestras espíritas. Que se eu perguntar a vocês, é capaz de todo mundo saber de cor e salteado. Que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Onde Kardec questiona qual o meio de conseguir a evolução e de vencer as más tentações. E aí o Espírito de Verdade responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas se já está tão batido, se todos nós já conhecemos tão bem, por que é que nós ainda sofremos tanto? Por que é que nós ainda fazemos as escolhas mais difíceis? Por que é que nós ainda passamos por tanta dificuldade? Porque é fácil abrir o livro e ler. Abrir o Livro dos Espíritos e ler as questões que aqui estão inseridas é fácil. Qualquer um pode fazer. Agora, entender o que aqui está escrito e colocar em prática nas nossas existências para modificar as nossas vidas, aí que está o grande salto qualitativo. E quando nós aprendermos a fazer isso, as nossas existências mudarão. E nós vamos dar um salto enorme nas leis morais. A gente saiu lá do início, onde ele vai falar das leis divinas, para chegar ao último capítulo, que é da perfeição moral. Porque muitas vezes a gente não faz esse link. A questão 919 está inserida, sim, no capítulo na parte das leis morais, no capítulo dedicado à perfeição moral, onde Kardec vai questionar e o Espírito da Verdade vai responder quais os meios de conseguir praticar essas leis que ele explicou anteriormente. E aí, nessa parte, ele traz a questão 919. E ele mostra isso a todos nós. Nós precisamos nos conhecer. E fazer essa viagem interior não é das coisas mais fáceis que nós iremos fazer na nossa vida. Porque nós iremos descobrir como nós somos de verdade. Sem máscaras, sem maquiagens. Nós iremos encontrar o nosso verdadeiro eu. Aquele que ainda tem defeitos,
que ainda precisa se modificar, mas nós vamos encontrar um eu luz, um eu que também já superou muitas coisas, que já melhorou em diversos aspectos. Só a sombra onde há luz. E nós também temos luz dentro de cada um de nós. Basta que a gente verifique, conheça e saiba onde ela está. Então, quando nós vamos fazer essa viagem interior, nós vamos nos deparar com o próprio eu. Mas é a partir deste momento que a gente vai conseguir conhecer, ou melhor, relembrar as leis divinas, porque elas fazem parte de nós. É aí que nós vamos conseguir relembrar as leis morais. Porque se a gente não faz isso, se a gente não se conhece, essas leis que estão adormecidas, elas também não são passíveis de conhecimento. E para isso, não há uma receita de bolo. Vocês não vão encontrar em nenhum livro espírita uma receita de bolo para se autoconhecer. Não existe isso. Mas nós conseguimos, garimpando em várias obras da literatura espírita, como e quais passos que nós devemos seguir obrigatoriamente para conseguir conhecermos, para nos autoconhecermos, nos autoiluminarmos e assim deixarmos que as leis divinas sejam os guias dos nossos atos e das nossas atitudes. E aí, primeiramente, Sérgio Lopes, no livro Leis Morais e Saúde Mental, ele traz esse roteirinho, dizendo que, primeiramente, nós precisamos ter humildade. E aí, é primeiramente, mas não é tão fácil. Porque ser humilde não é essa humildade que é tão falada e colocada no dia a dia, confundida muitas vezes com pobreza ou carência. Não é essa. É aquela verdadeira humildade, onde nós vamos nos apresentar de fato como nós somos. Vamos nos apresentar o que temos de fato, de bom e de ruim. E nós vamos perceber que nós ainda temos imperfeições e que precisamos modificá-las. Nós vamos olhar para nós com um olhar mais amoroso, com um olhar mais caridoso para dentro de nós mesmos, porque nós vamos verificar que, da mesma forma que temos imperfeições que precisamos modificar, nós vamos verificar que temos coisas boas. Mas o mais importante de tudo isso é que nós vamos apresentar de fato como somos, nem mais nem menos. E isso é muito importante, porque hoje em dia é muito fácil divulgar as coisas boas que fazemos. É muito fácil sair por aí espalhando que fizemos isso e aquilo de bom. É muito fácil, rápido e tem um alcance enorme. De vez em quando é comum ver no Facebook uma pessoa que encontrou alguém na rua e doa um alimento e vai lá e conta todo o caso, conta tudo aquilo, e aí todo mundo fica elogiando, falando bem. É muito fácil fazer isso. Difícil mesmo é avaliar quem somos de verdade e verificar que nós não somos só aquele que dá alguma coisa para quem necessita, mas nós somos aqueles que às vezes nega, que às vezes diz não e que às vezes acaba prejudicando os outros. Então, ter humildade para se ver de fato como nós somos. E é a partir desse passo, onde conseguimos nos ver como somos de verdade, a gente vai passar para o segundo, que é compreender o outro. Porque se eu tenho dificuldades, se eu tenho imperfeições, se eu também estou passível de erro, por que o meu irmão não é? Porque aquele que está ao meu lado tem que ser sempre perfeito e agir sempre da melhor forma. Se ele está no mesmo nível evolutivo que eu. Porque é que nós sempre esperamos que o outro faça o melhor se nós não fazemos. Porque a gente sempre espera que o outro vá agir da melhor forma se muitas vezes a gente não tem a mesma ética ao agir com os outros, a mesma bondade e a mesma benevolência. Então, quando a gente começa a compreender que todos estamos juntos em busca de modificação, que estamos unidos nesse autoaperfeiçoamento para que a sociedade também se modifique, nós vamos perdoar mais facilmente. Porque nós vamos entender que os outros também erram, assim como nós. Mas o mais importante, a gente vai entender que, diante do erro, é possível se reerguer. Porque quando nós erramos, nós queremos alguém que nos estenda a mão e nos ajude a subir, a levantar e a continuar a caminhada. Mas muitas vezes a gente não faz isso com o outro. Pelo contrário, quando alguém erra, a gente exclui ele totalmente. E se ele tenta se melhorar e voltar ao círculo social, a gente logo, mas é muito cara de pau, né? Olha, fez tudo o que fez e está aqui de novo.
quando a nossa atitude deveria ser o contrário. De justamente amparar aquele que errou, dar a segunda chance para que ele se reerga e para que ele volte a caminhar juntos. Porque todos nós iremos e caminhamos o bem. Se a gente não auxilia o outro que está ao meu redor, eu não consigo fazer essa caminhada sozinha. E é a partir do momento que eu consigo compreender o outro e consigo entender as limitações do outro, eu vou ter coragem de me entregar nessa viagem. E eu vou, de fato, mergulhar dentro de mim, dentro de nós mesmos, fazer essa viagem interior e descobrirmos o mais íntimo de cada um. E ao fazermos isso, nós vamos nos deparar com o maior tesouro que Deus depositou dentro de cada um de nós, que são as suas leis. Emmanuel, no livro Religiões dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, nos traz um caso que resume bem tudo o que nós devemos fazer para acordar essas leis morais que estão adormecidas dentro de nós, para modificarmos essa sociedade. E aí ele então diz o seguinte: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, e o doutor da lei que estava conversando com ele, pergunta novamente: mestre, o que farei para ser considerado um homem bom? Porque ele ainda não tinha compreendido na plenitude tudo o que Jesus queria passar com aquela parábola. E aí Jesus, com uma paciência e com um amor que lhe era peculiar e íntimo do seu ser, ele responde o seguinte: imagina-te vitimado pela mudez, que te iniba a manifestação do verbo, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encerrada na boca. Imagina-te nos olhos do morto pela enfermidade irremediável, e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem o passo incerto, mas garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública, e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem um amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado pela moléstia contagiosa, e reflete o contentamento que te iluminaria o coração perante a visita de um amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar o entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando a amargura e a escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem à migalha do auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te no erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase da simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe ao divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nestas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Quando nós de fato enxergamos o outro em nós mesmos, quando nós de fato enxergamos que nós estamos juntos numa mesma caminhada, em busca de um mesmo objetivo, tudo se transforma de uma forma muito mais rápida. E nós todos vamos andar juntos nessa busca do descobrimento das leis morais. Allan Kardec, então, na questão 918, questiona o seguinte: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representem a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual.
Sendo assim, quando nós nos autoconhecermos, as leis morais que estão lá elencadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de adoração, a lei de trabalho, de conservação e destruição, a lei de reprodução, de progresso, igualdade, a lei de sociedade e a lei de justiça, amor e caridade, serão apenas reflexos das nossas atitudes. E nós não estaremos preocupados em explicar e separar uma da outra, porque elas andarão juntas em cada ato e em cada pensamento nosso. E é esse o objetivo do estudo das leis morais, nos autoconhecer e descobrir essa essência divina que está dentro de cada um de nós. E ao fazermos isso, nós modificaremos esse mundo que ainda padece de maus e transformaremos essa sociedade numa sociedade feliz, de fato. Não essa felicidade que é falada por aí, que nada de bom traz. E que nós possamos, a partir de hoje, se já estamos nesse caminho de autoconhecimento e de autobusca, continuarmos firmes e fortes. Porque por mais difícil que seja a caminhada, por mais duro que seja a viagem, com toda certeza os resultados serão os melhores possíveis. E nós encontraremos no final o nosso eu mais bonito e descobriremos que Deus depositou em nós o seu melhor tesouro. Basta que a gente vá lá, tire ele do esconderijo e coloque em prática. Muita paz a todos.